1 a 1 com a Islândia? Delícia. Argentina e Islândia 1 a 1, que legal, cara. Mas ainda não terminou. Falta 15 minutos. 5 minutos. 15. Pô. É que a Islândia não está ainda tão mal, não, né? E essa conversando, né? O pessoal fala que tem duas grandes invenções. Uma do homem, uma o fogo, outra a internet. Sim. Generalizando a palavra internet, a Islândia aprendeu a jogar futebol. O cara não teve essa, mas sabia, né? Assim, participa. E de repente, a Argentina tem um poderio histórico no futebol, empatando com a Islândia. Por enquanto está empatado. É um negócio estranho, sabe assim? Essa coisa que essa quebra de barreira, do Palmeirense aqui. Ele chutou o Casteiro, que não pode. Estrela da festa hoje. É um argumento forte para dizer você, é um argumento muito forte. Mas de repente o cara aqui não tem que mandar o cara tomar no cu ainda. Foi gol de Agüero. Ele? De Agüero, não foi Messi. Como? Agüero, não foi Messi. Ah, não foi Messi, não. Agüero. Não sei quem é. Ele joga lá na Espanha, né? O Agüero é gêmeo do Messi. Ah, é? É gêmeo? Messi já está casado, mas eu estou casado com a filha do Messi. Messi? Não, do Maradona. Ah, do Maradona. Entendi. Menos alfa 2 seno cosseno, menos alfa cosseno ao quadrado. Estou fazendo agora esse produto aqui. Menos alfa 2 seno cosseno, menos alfa cosseno ao quadrado. Aí, mais alfa seno ao quadrado. Mais seno cosseno. Agora aqui, menos alfa 2 seno cosseno, tem que dar igual, essa matriz tem que ser simétrica. Menos alfa 2 seno cosseno, mais alfa seno ao quadrado. Menos alfa 2 seno cosseno, mais alfa seno ao quadrado, menos alfa cosseno ao quadrado. Menos alfa cosseno ao quadrado, mais seno cosseno. Mais seno cosseno. Sabe que eu li no jornal que tem 20 mil pessoas no Peru, né? É mesmo, cara? Eu não entendi muito, acho meio estranho. 20 mil brasileiros, você sabe quanto é? Não sei, eu assim. Me disseram que também essa coisa do jornal que você vê assim meio. 20% da população da Islândia falando. Exatamente. E me disseram que 70 mil americanos estão lá. É mesmo, cara? E sei que os Estados Unidos estão aí na Copa, né? E nem está na Copa. Talvez seja a chance de conhecer uma Rússia na época mais maior segurança, né? Essas coisas O recordadas. americano. Porque os dirigentes ficam dizendo não, isso. Mas na hora da Copa, a coisa vai se ligando, realmente não. Acho que é isso mesmo, né, gente? Espero não ter errado um pontinho. E aí a gente ficou, então, só fazendo, só para ver se eu não errei bem. Ficou alfa 2 cosseno ao quadrado, menos alfa seno cosseno. Menos alfa seno cosseno. E mais seno ao quadrado. Depois, o outro aqui vai ficar menos alfa 2 seno cosseno. Menos alfa cosseno ao quadrado. Depois mais alfa seno ao quadrado, mais seno cosseno. Depois esse cara, menos alfa 2 seno. Bom, então eu falo esse aqui dá o quê? Agora esse aqui. Ficou alfa 2 seno ao quadrado, mais alfa seno cosseno, mais alfa seno cosseno e mais cosseno ao quadrado. Então tá todo 2 então. Esse aqui mais cosseno ao quadrado. Então a gente tirou o quê? Temos vários zeros aí. Então, por exemplo, esse termo aqui, né? Esse termo aqui é zero. Então a gente vai ter alfa 2 cosseno ao quadrado, cosseno ao quadrado, menos 2 alfa seno. Aqui vai ficar menos alfa
menos alfa 2 sobre 2, seno de 2θ. É isso aqui, né? Menos alfa 2 sobre 2, seno de 2θ. Essa aqui vai ficar menos alfa cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Então fica menos alfa cosseno de 2θ. Certo? Porque fica, eu posso fatorar, vai ficar menos alfa cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado ou cosseno de 2θ. Então fica menos alfa cosseno de 2θ. E aqui fica mais o meio do seno de 2θ igual a zero. Então, pode fatorar isso aqui, vai ficar 1 meio de 1 menos alfa 2, 1 meio de 1 menos alfa 2, seno de 2θ. Certo? Esse termo aqui se junta com esse, fatora 1 meio, fica 1 menos alfa 2, seno de 2θ igual a alfa cosseno de 2θ. A gente pode tirar daqui, né? Trazer esse carinha para cá, vai ficar tangente de 2θ. Eu trago esse 2 para cá, boto 2 alfa aqui, para a tangente de 2θ vai ficar 2 alfa sobre 1 menos alfa 2. Tangente de 2θ. 2 alfa sobre 1 menos alfa 2. Então, ele fixa o ângulo alfa, né? O ângulo θ, o ângulo da rotação. Só, claro, essa relação aqui tem que ser compatível também. Quer dizer, daqui eu sei agora que minha posso, então, eu tirei M2, eu tiro uma relação, mas essa relação aqui, ela é alfa 2. Só escrever essa relação aqui, alfa 2 cosseno ao quadrado de θ. É melhor somar as duas na diagonal. Qual é o? Se você somar as duas. Ah, boa ideia. Se a gente somar as duas na diagonal, eu vou ter alfa 2 seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Dá 1, beleza. Alfa 2 seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Dá 1. Perfeito. E aí esses dois aqui se cancelam, né? Isso aqui tem que ser igual a M2 sobre 1 menos que ao quadrado. Isso? Vai ser 0, vai para 0. Então, isso aqui está legal, está me dizendo que alfa igual a. O que está acontecendo? Alfa tem dimensão, né? Alguma coisa estranha. Não, é tudo adimensional, né? Ah, perdão. Aqui, essa matriz aqui não tem N, não. Essa matriz aqui é puramente numérica. Então, isso aqui é só esse alfa, é só 1 sobre menos que é o quadrado. Depois é que tem a massa lá fora. A massa eu tinha fatorado. Então aqui fica 1 menos que ao quadrado. Então aqui é 1 sobre menos que ao quadrado. Isso. Que aí diz para nós, quer dizer, para nós o alfa, então isso aqui está me dando menos 1, tá? Então menos 1 mais que ao quadrado. Então tá, está me dando uma relação de consistência, dizendo que alfa está certo. Não, só queria ver se essa relação aqui, só para ter certeza de tudo, mas está legal, está batendo, está consistente aqui, está dando uma relação de consistência, quer dizer, isso aqui. Agora queria só ver o seguinte, essa relação aqui, alfa 2, cosseno ao quadrado de θ, vou botar aqui, mais seno ao quadrado de θ, menos seno de 2θ, é igual a zero. É isso aqui. Compatíveis, deixar isso aqui guardadinho. E aí a gente pode aqui fazer o seguinte, chamar esse seno ao quadrado aqui, né, vai ficar alfa 2 cosseno ao quadrado de θ. Vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar, vamos botar aqui mais alfa 2, ou então posso fazer direto assim, alfa 2, né, porque eu queria produzir aqui um cosseno ao quadrado menos, né, um seno ao quadrado. Colocar aqui, substituir esse cara aqui, alfa 2, né? Multiplica 1 menos seno ao quadrado. Então podemos fazer o seguinte, escrever, e no fundo escrever esses objetos
função de um cosseno de 2, substituir o seno ao quadrado por 1 menos cosseno ao quadrado. Tá, se a gente fizer o seguinte, vamos pensar o seguinte, cosseno de 2θ é o cosseno ao quadrado de θ menos o seno ao quadrado de θ. Tá certo? Então, cosseno de 2θ a gente pode substituir o seno ao quadrado, né, pelo que vai ficar menos 1 mais cosseno ao quadrado de θ. Então, diz assim, cosseno de 2θ. Então, eu posso substituir, eu vou fazer o contrário. Substituir o cosseno ao quadrado por 1 menos seno ao quadrado. Vai ficar 1 menos 2 seno ao quadrado de θ. Então, isso aqui estamos dizendo que cosseno de 2θ, vamos multiplicar por menos 1, a gente vai ter 1 menos cosseno de 2θ sobre 2 é igual a seno ao quadrado de θ. Fazendo isso aqui, substituindo cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, 1 menos seno ao quadrado. Então, 1 menos 2 seno ao quadrado. Eu multipliquei tudo por menos 1, então 1 menos cosseno de 2θ sobre 2 é o seno ao quadrado de θ. Então, vamos substituir essa relação aqui. É só para uma questão de consistência. Então, vai ficar alfa 2 cosseno ao quadrado de θ. Aí eu vou ter também, substituir tudo por cosseno de 2θ. E aí o cosseno, de novo, então isso aqui é o seno ao quadrado de θ, eu vou substituir por cosseno de 2θ. O cosseno ao quadrado de θ é 1 menos seno ao quadrado de θ. Então, aqui eu substituo cosseno ao quadrado de θ, cosseno de 2θ é o cosseno ao quadrado de θ menos o seno ao quadrado de θ. Aí a gente vai substituir aqui o seno por 1 menos cosseno ao quadrado. Vai ficar cosseno de 2θ, vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado, vai ficar 2 cosseno ao quadrado menos 1. Então, eu posso escrever que o cosseno ao quadrado de θ é 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. Mais cosseno de 2θ sobre 2 é o cosseno ao quadrado de θ. 1 mais cosseno de 2, fica legal. Aí agora substituindo tudo isso aqui, aqui vai ficar alfa 2 cosseno ao quadrado de θ. Então vai ficar alfa 2 sobre 2 mais alfa 2 sobre 2 cosseno de 2θ. Alfa 2 sobre 2 cosseno de 2θ. Depois, substituindo o seno ao quadrado aqui, vai ficar mais 1 meio e menos 1 meio de cosseno de 2θ. E aqui igual a seno de 2θ. Só substituindo aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Então, a gente tirou. Aqui a gente tirou uma relação que é alfa 2 menos 1 sobre 2, alfa 2 menos 1 sobre 2, vezes o cosseno de 2θ. Alfa 2 menos 1 sobre 2, cosseno de 2θ. Esse termo aqui. E para o lado de cá, eu vou jogar igual a seno de 2θ. Depois a tangente de 2θ.
θ, eu sei quem é o seno de θ, sei quem é. Às vezes a gente sabe tangente. Poderia pensar o seguinte: tangente de 2θ é 2 sin θ. Certo? Eu posso expressar. Então vou deixar assim para cá. Então daqui a gente tira essa relação. Se eu sei a tangente de 2θ, eu sei quem é a secante de 2θ. 1 mais tangente ao quadrado é a secante ao quadrado. 1 mais tangente ao quadrado é 1 mais 4 alfa 2 sobre 1 menos alfa ao quadrado. Então, estou somando a então, 1 mais tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado. Isso aqui é secante ao quadrado de 2θ. Então, sei quem é a secante. Não sei quem é a secante de 2θ. Posso colocar aqui. Só explicar faltando. Parece que está tudo compatível, só não estou vendo. Com essa relação, uma relação puramente trigonométrica, tem que dar zero, né? Isso aqui tem que dar zero, tem que ser compatível com isso aqui. Eu só estava checando isso aqui. Mas é uma maneira mais óbvia, mas parece que. É porque aqui não ficou faltando nenhum alfa 2, né? Tá certinho. O alfa 2. Temos uma aqui alfa 2. Caramba, eu estava achando estranho no que alfa, mas realmente não tem nenhum alfa, né? Então vai ficar só para a gente ver aqui. Então, então a gente ficou com alfa 2 cosseno ao quadrado, né? Mas se nós substituímos tudo pelo cosseno de 2θ, ficou o quê? Ficou assim. Tirar, somar isso aqui vai ficar, isso aqui é 1 menos 2 alfa 2 mais alfa 4. Então isso aqui vai subir para lá, vai ficar 1 mais 2 alfa, menos 2 alfa 2 mais alfa 4. Mais 4 alfa 2 sobre 1 menos alfa 2 ao quadrado, certo? Então isso aqui é a secante ao quadrado de 2θ. Então, esse aqui em cima dá um quadradinho perfeito. Aqui fica mais 2, então fica 1 mais alfa ao quadrado. 1 mais alfa ao quadrado. Então, a secante de 2θ ficaria 1 mais alfa 2 sobre 1 menos alfa 2. Então, a secante de 2θ ficaria 1 mais alfa 2, né, sobre 1 menos alfa 2. Isso aqui é a secante de 2θ. 1 mais alfa 2 sobre 1 menos alfa 2. E a tangente de 2θ ficou 2 alfa sobre 1 menos alfa 2. Isso é a tangente de 2θ. 2 alfa sobre 1 menos alfa 2. Então eu fiquei com 2. Aqui eu vou ter que dividir. Aqui eu tenho um meio aqui, né? Então ficou 2 alfa sobre 1 menos alfa 2. Esse 1 menos alfa 2 está em comum aqui. 1 menos alfa 2 aqui, 1 menos alfa 2 aqui. E aqui ficou 2 alfa. E aqui ficou 1 mais alfa ao quadrado sobre 2, né? Porque vai ter esse fator 2 aqui. 1 mais alfa ao quadrado sobre 2. Então ficou 1 mais alfa ao quadrado sobre 2. Esse aqui ficou 1 mais alfa 2 sobre 4. 1 meio mais alfa 2 sobre 4 mais 2 alfa 2
por isso que tem que ser zero. Perfeito. Então aqui ficou 1 menos alfa ao quadrado sobre 2. Esse termo aqui vai 1 menos alfa ao quadrado sobre 2, seno de 2θ. Igual a alfa 2, seno de 2θ. Então tá, a gente tira aqui a tangente, aqui vai dividido por cosseno, tangente de 2θ. A tangente de 2θ fica 2 alfa 2. A gente esqueceu. Esse alfa 2 fica 2 alfa 2 sobre 1 menos alfa ao quadrado. Tá legal? Sem que o erro tenha sido ali. 2 alfa ao quadrado sobre 1 menos alfa 2. Isso é a tangente de 2θ. Beleza. Então, vamos pensar o seguinte. Tangente de 2θ, né? Cosseno de 2θ, vamos pensar assim. Sobre o cosseno de 2θ, cosseno 2 seno θ. Cosseno de θ. Isso aqui vai me dar 2
menos alfa 2, então menos alfa, aqui tem menos alfa cosseno de 2θ. Certo? Aqui mais um meio cosseno de 2θ. Isso igual a zero. Então a gente aí dividiu tudo por seno de 2θ, por cosseno de 2θ. Então aqui ficou tangente de 2θ. Aqui ficou tangente de 2θ. Então a gente tirou, então tá certo. É alfa, então ficou 1 menos alfa ao quadrado sobre 2 tangente de 2θ igual a alfa. Certo? Então ficou 2 alfa sobre 1 menos alfa 2. 2 alfa sobre 1 menos alfa 2. Isso é tangente de 2θ. Se eu conheço a tangente de 2θ, certo? E aí a outra relação que nós estamos tirando de consistência, né, para ver que é zero, é essa relação aqui. Deixa eu fazer esse cálculo de novo para ver se eu errei aqui, só para ver se a gente bate com aquele termo, acho que eu posso ter errado na multiplicação. Então ficou alfa 2 cosseno menos alfa seno. Alfa 2 cosseno menos alfa seno. Seno, depois aqui menos alfa 2 seno. Menos alfa cosseno. Tá certo? Produzir esse elemento menos alfa 2 cosseno menos alfa seno. E menos alfa. Esse vezes esse. Tá certo? E depois esse. Aí esse aqui vezes esse. Menos alfa cosseno, mais alfa mais seno. Menos alfa cosseno, mais seno. Estou pegando a primeira coluna daqui, tá? Depois esse vezes esse. Alfa 2 cosseno menos alfa seno, menos alfa cosseno mais seno. Agora eu vou pegar esse vezes esse. Então, o primeiro elemento lá. Então, ficou alfa 2 cosseno ao quadrado. Menos alfa seno cosseno. Menos alfa seno cosseno. Então, é menos 2 vezes. E mais seno ao quadrado. Tá certo? Isso aí tem que ser zero. Porque não está batendo. Vamos lá. Então, a gente vai dar alfa 2 cosseno ao quadrado. Vou botar é 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. Mais seno ao quadrado. Então, seno ao quadrado é 1 menos cosseno de 2θ sobre 2. Não é isso? E aí vai ficar seno cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado faz 1. Depois, menos seno menos alfa seno de 2θ. Vamos colar alfa seno de 2θ. Tá certo. Então ficou termo sem alfa 2 sobre 2 mais 1 meio. Então alfa 2 mais 1 sobre 2. Tá lá. Depois esse termo aqui ficou mais alfa 2 menos 1 sobre 2 cosseno de 2θ igual a alfa cosseno de 2θ. Essa relação teria que ser consistente com aquela. Então a gente divide tudo por cosseno. A alfa tangente de 2θ. Divide tudo pelo cosseno. E aqui 1 sobre cosseno é a secante. Cossecante de 2θ. Tá legal. Perfeito. Então, a tangente de 2θ, aqui vai ficar 2 alfa 2 sobre 1 tangente de 2θ, a gente tem 2 alfa 2 sobre 1 menos alfa 2. E aí, quem sabe a tangente, sabe a secante. 1 mais tangente ao quadrado, né? É isso mesmo. É 1 mais tangente ao quadrado, é secante ao quadrado. 1 mais 4 alfa 2 sobre 1 menos alfa 2 ao quadrado. Certo? 1 mais tangente ao quadrado igual a secante ao quadrado de 2θ. Então aqui vai dar o quadrado perfeito. Vai ficar 1 menos 2 alfa 2 mais 4 alfa 2, então mais 2 alfa 2 mais alfa 4. Então 1 mais alfa 2 ao quadrado
restante de 2θ seria 1 mais alfa 2 sobre 1 menos alfa 2. 1 mais alfa 2 sobre 1 menos alfa 2. Mais alfa 2 sobre 1 menos alfa 2. 1 mais alfa 2 sobre 2. Mais alfa 2 menos 1 sobre 2. Dá o lado direito. Então isso aqui, vai dar o fator 2 aqui, então vai colocar o multiplicado a ficar. Vai ficar 1 mais alfa 2 ao quadrado, que é esse aqui vezes esse aqui, mais alfa 2 menos 1 vezes 1 menos alfa 2. Tudo isso sobre 2 menos alfa 2. É só resolver a soma, né? Ficou esse quadrado aqui sobre esse denominador comum aqui. E aí eu tenho esse carinha aqui, vou multiplicar por esse carinha aqui, e tenho o fator comum 2 aqui. Então vai ficar. Vamos apagar isso aqui. Então isso aqui ficou 1 mais alfa 4 mais 2 alfa 2 mais, aqui eu vou botar aqui, vai ficar alfa 2 menos, né? Então vai ficar alfa 2 menos 1 ao quadrado, vai ficar alfa 4 menos 2 alfa 2, e aí tem esse aumento na frente, alfa 2 menos 1, só para não errar em nada, alfa 2 menos 1 é aumento, alfa 4 menos 2 alfa 2 mais 1. Tudo isso aqui, sim, sobre 2 vezes menos alfa 4, para que ver se isso aqui vai dar igual a isso. Então esse 1 aqui cancela com esse 1 aqui. Esse alfa 4 cancela com esse alfa 4 aqui. E aí fica 4 alfa 2 sobre 2 alfa. Então tá certo. Aí fica 4 alfa 2, depois você vai ficar 2 alfa 2 sobre 1 menos alfa ao quadrado. Então tá consistente. Então só que eu queria ter certeza que. Então, desculpa, a gente perdeu quase meia hora na trigonometria, mas é só para checar. Então essa relação aqui automaticamente garante que isso aqui é zero, isso aqui já é zero, e aí isso aqui a gente substitui e tira o valor da massa. Então tá tudo aqui. Então só para a gente calculou, vamos dizer assim, o ângulo de Weinberg. Calculou ali o ângulo de rotação nessa base. Então só desculpa aí, vou botar aí. Então a gente já sabe o que é. Tiro seno de 2θ, tiro seno de θ, coseno de θ. Daqui então a gente sabe, então ficou a seguinte relação. Cosseno de θ, alfa, cosseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, cosseno de θ. Isso vezes ativo, né? E subtil. Então, só para por quê? Porque a gente está precisando construir os campos, né? Que são autoestados de massa. Então, os nossos autoestados de massa são esse campo aqui. Esse campo aqui tem massa zero. E quem é ele? Ele é o cosseno de θ, ativo I, mais o seno de θ, y ativo I. E esse campo aqui que tem a massa, massivo, que é o nosso fóton, que é o y positivo. Estão escritos em função dos autoestados de massa, menos seno de θ, ativo I, mais cosseno de θ, y ativo I. Vou colocar assim. Então, claro, a gente pode inverter essa relação, vou parar aqui rapidinho. Por que ela vai ser interessante para nós? Porque nós estamos escrevendo, então vamos só botar aqui rapidinho. Vamos inverter essa relação, vai ficar então ativo I. Eu vou escrever, então vamos escrever os nossos campos que estão no lagrangiano em função dos autocampos dos autoestados de massa. Então nós vamos ter cosseno de θ ativo I menos seno de θ y ativo I. E o nosso y ativo I vai ser seno de θ ativo I mais cosseno de θ sobre ativo I. Então a relação entre as duas bases é essa. Vamos preferir aquela relação, por quê? Porque isso está mostrando o seguinte: quem é o nosso fóton? Então
quer dizer, o nosso fóton, quando a gente pegou a nossa interação, né, a gente colocou lá, o E é zero, sobre aquela raiz de 1 menos Q ao quadrado, a gente chamou de carga eletromagnética, e aí aqui nós tínhamos a corrente eletromagnética, e aqui nós tínhamos o ar to be, se não me engano, não era isso mesmo? Dá uma repetir melhor isso, não. Isso, tá certo. J to be. Então, a gente tinha essa relação, esse aqui era o nosso lagrangiano de interação, tem um sinal menos aqui. Então, o que a gente está vendo? O nosso fóton é esse cara aqui. Ele, vamos dizer, o campo está na interação, mas ele é uma superposição de dois autoestados de massa. Esse cara é de massa zero e esse cara é massivo. Então, nesse caso, nós estamos interpretando, quer dizer, então, tanto esses dois campos aqui, eles podem oscilar. Quer dizer, na verdade, né, ou se eu pegar a relação inversa, esse autoestado, quer dizer, o meu fóton, o meu fóton e o meu parafóton, né, eles vão estar sendo estudados, quer dizer, eles vão ser autoestados, vão ser combinações lineares, né, de autoestados de massa. Então, esses caras aqui, eles podem oscilar um no outro. É exatamente como no caso do neutrino. O neutrino do elétron, o neutrino do muon, quando a gente tem a base de Majorana, as massas de Majorana, eles vão ser uma combinação linear dos autoestados de massa. Então, o que isso aqui está me dizendo é que esse campo pode oscilar para esse e esse campo pode oscilar para esse, porque nenhum desses dois campos aqui é o autoestado de massa. Então, aqui aparecem as oscilações fóton para fóton. O fóton é o 2 tilts. Não. O que a gente está dizendo é que nessa descrição, o fóton não é um autoestado de massa. Essa que é a questão. Quer dizer, estou colocando a interpretação que se faz. A gente tem uma oscilação entre, quer dizer, o fóton físico, ele pode flutuar, ele pode oscilar entre um autoestado de massa zero e um autoestado de massa não zero. Quer dizer, nesse caso, eu acho que isso aí até fecha melhor com a percepção, né, de um fóton massivo. Porque nós temos que o nosso fóton ele pode estar oscilando entre um estado de massa zero e um estado de massa não nula. Que a ideia seria essa. Quer dizer, o fóton ele é uma combinação de autoestados de massa. Então, eu posso ter uma oscilação entre o A to I, quer dizer, a oscilação, na verdade, é entre o A to I e o Y to I. Porque esses dois objetos, né, eles são uma outra base. Então, eles podem flutuar um no outro através dos autoestados de massa. Eu posso ter, por exemplo, o meu fóton A to I, ele pode entrar, é isso aí que vai dar, quer dizer, essa experiência que num dos papers eu citei para vocês aí, que é o LSW, que é o Light Shining Through a Wall, né? Essa experiência aqui é muito compatível com esse cenário. Por quê? Você pode entrar no meio onde a luz é opaca. Você pode jogar a tua luz para o meio onde ela é opaca. Aí, o fóton sendo opaco, mas a interação eletromagnética está toda com o fóton. Então, essa interação eletromagnética é com o fóton. O fóton, então, ele pode oscilar para o parafóton, e o parafóton ele é livre, ele não interage. Nessa descrição, o parafóton, quer dizer, o Y2, ele não interage com a corrente eletromagnética. Então, ele passa livre. E depois que ele sai, é que ele vai poder voltar a ser fóton. Então, essa descrição, oscilação fóton-parafóton, que está aqui, né, quer dizer, o fóton e o parafóton são combinações lineares de autoestados de massa, portanto, eles oscilam um no outro, me dá a possibilidade de que o fóton chegue no meio, ao qual ele seja opaco, e aí ele transita para o parafóton passa livre, porque ele não tem interação, não tem nenhuma obstrução eletromagnética, e depois ele volta a ser fóton. José, deixa eu fazer quando o tempo relatividade restrita, Sim. Aquela coisa do tinha esse tipo de considerações lá do gráfico, aquela coisa do Mais memória?
depois era o Marcos Romano, né? E daí veio a interpretação do Éder, não, né? Não, Tá falando do quê? a transformação de Lawrence. Ah, transformação de Lawrence. De Lawrence tinha essa transformação. sei. Tinha uma jogada que me lembra um pouco isso. Mas na verdade, eu digo assim, eu não estou querendo aqui ser crítico nada. Não, estou entendendo. Eu estou apresentando o Estou querendo cenário. pegar um cargo que eu aprendi em física, um cara como Stroke, total. E ele diria, não, o campos físicos são aqueles com aquelas massas, etc. E daí, vamos dizer, essa interpretação do palmeirense, do que se, você pode ter um eletromagnetismo com esses dois. Certo. Aqui não, aqui está dizendo, não, o eletromagnetismo só pode ter com fóton. Essa relação aqui que define o eletromagnetismo. Exatamente, o fóton tem E daí, claro, você cria isso aqui, tira essa oscilação, tá legal. etc. Eu acho assim, digamos assim, fica um pouco que nem aquela história lá do interpretação só tem uma. Entendi. Realidade é uma. Pode ter muitas interpretações. Naquela época lá também do Max Wallace, houve essa questão se o braço diminuía, tinha umas coisas assim. Eu diria, Dória, o seguinte. Eu quero dizer, esse pessoal do LSW, ele está indo nessa direção, na minha humilde opinião, sinceramente, estão errados. Entendi, sei. Estão errados. Eu nunca entendi, eu aprendi em física. Se eu fizesse um exame lá da física, certo? Aqueles exames da física, e eles mandassem a gente fazer essas coisas, e ia dizer que isso aqui está errado, e ia ser reprovado. Entendi. Pela ciência. Não, entendi, estou entendendo. Eu diria o seguinte, eu acho, de colocar a coisa da seguinte maneira, em duas coisas que a gente está levando em conta aqui. É o mesmo problema. Nós partimos do mesmo grande e nós estudamos dois cenários. Como você falou, a natureza é uma só. Nós estudamos dois cenários. Agora, o sistema também é um só. Nós temos um sistema que nós começamos com fóton e com Y. Nós fazemos o shift no fóton, estudamos uma situação. Fizemos o shift no Y, estudamos outra situação. Na verdade, são físicas tão diferentes ou são, vamos dizer, representações distintas do mesmo sistema que eu vou usar para estudar fenômenos diferentes. Por exemplo, no primeiro cenário, nós não temos oscilação entre fóton e parafóton. O que nós temos é propagador misto e nós temos uma interação, quer dizer, os dois interagem, tanto o fóton como o parafóton interagem. Nessa descrição aqui, eu já tenho uma outra situação. Eu tenho uma oscilação do fóton para o parafóton. Então, eu estou colocando duas, dependendo do sistema físico que eu quiser descrever, aquele meu lagrangiano inicial, todo esse meu sistema, ele se presta aqui. Então, por exemplo, no caso do Light Shining Through, se você, digamos que você descubra uma experiência, você consiga realizar com precisão aceitável uma experiência em que você joga o fóton no meio opaco, esse fóton passa pelo meio opaco e reaparece fóton. Como é que você vai descrever essa situação? Então, uma maneira, um dispositivo interessante é esse. Na verdade, quem passou pelo meio não foi o fóton, foi o parafóton. E depois o parafóton oscilou. Então, essa descrição, essa interpretação, eu posso usar para descrever esse tipo de sistema. Tem também no paper do Yecker, que eu passei para vocês, ele tem uma situação que ele descobre também, que ele discute também, que na literatura se discute, ele só apresenta as referências, que é a questão de evaporação de estrelas. Como é que estrelas perdem energia através de fóton? Então, a questão é, a estrela é um meio muito denso, é um plasma. Esses fótons são produzidos no interior da estrela, eles poderiam, devido às fortes interações eletromagnéticas, ser absorvidas. Então, uma interpretação que se tirou para emissão de fótons, essa emissão excessiva de fótons através de estrelas, é que essa evaporação de estrelas por fótons é que você pode ter uma transição fóton para fóton. O fóton ele vira para fóton, o parafóton ele passa pela carga, pela corrente eletromagnética, pelo sistema eletromagnético limpo, sem interagir, e quando ele emerge como fóton. Então, essa experiência, tanto o LSW quanto essa experiência de fenômenos de evaporação de estrela, eles se prestam a esse cenário aqui. Então, é um cenário em que
é interessante eu imaginar uma situação em que o fóton, então a questão não é, o fóton não é uma coisa absoluta, isso que a gente está querendo dizer. É como a dualidade, ora é partícula, ora é onda. Quer dizer, o mesmo fóton, ele pode ser visto como onda ou pode ser visto como partícula. Aqui o fóton, nesse tipo de fenômeno, é interessante a gente estudar o fóton como sendo uma oscilação entre fóton e parafóton, o fóton como sendo uma oscilação de um sistema onde existem objetos mais fundamentais, que são os altos estados de massa, o Y2T e o A2T. Então, essa é uma situação. Agora, uma outra situação para você, se você estiver lidando com matéria escura, você pode imaginar, por exemplo, é a primeira situação que nós estamos. No primeiro cenário, as partículas do modelo padrão, elas acabam tendo interação com uma carga diferente, elas têm uma outra carga oculta que as faz interagir com um campo extra que não está presente no modelo padrão, que poderia, vamos dizer assim, estar associado à matéria escura. Então, se eu tiver uma situação, vamos colocar assim, se a gente tiver uma situação em que a gente encontra, por exemplo, um desvio da lei de Coulomb, de atração ou de repulsão entre as cargas, como nós colocamos aqui, como é que eu poderia interpretar esse desvio? A presença, então, de um fóton massivo extra, que eu vou interpretar como sendo aquele Z0'. Então, eu tenho, quer dizer, o mesmo lagrangiano, que a gente está querendo concluir um pouco, se levantar, fechar a discussão, o mesmo lagrangiano, ele tem facetas diferentes, ele pode estar descrevendo, ele pode ser adaptado para descrever melhor uma situação do que outra. Então, no primeiro cenário, quer dizer, esse cenário que nós chamamos de shift do fóton, ele serviu para, se a gente quiser estudar a possibilidade de matéria escura sob a forma de bóson vetorial extra neutro, está interagindo com as matérias do modelo padrão. Então, é um cenário. Nesse segundo cenário, é mais oportuno a gente pensar no fóton como sendo algo que oscila para um parafóton, e aí a gente poderia, por exemplo, na eventualidade de se confirmar esse experimento do Light Shining Through Wall, se confirmar a evidência de que o fóton realmente oscila para o parafóton, daí uma boa descrição. Então, eu acho que a gente está diante de uma situação que não é padrão. Quer dizer, afinal de contas, o fóton, ele tem um caráter absoluto, ele é sempre fóton, ou eu posso olhar o fóton sob diferentes óticas, quer dizer, diferentes, dependendo do fenômeno em que o fóton está envolvido. Eu acho que é um pouco essa mensagem que fica dessa discussão que existe, dessas oscilações do fóton. José, entrando na discussão, de uma maneira muito humilde, que a gente aqui faz brincadeira, uma hora a gente entendeu, eu sei um pouquinho, aquele pouquinho eu não me arrependo. Certo, entendi. Eu não sei mais nada. O famoso só sei que não sei. Então, eu acho que tem essa coisa que Sim, pode falar. O fóton é dual. Então, Sim. ele é onda e partícula, tem fóton e parafóton. Ou existem dois fótons. Certo, Os dois fótons acabou. Você vai ter que descobrir o segundo fóton. Então, aí que vem a questão eu acho, por exemplo, a física, eu gosto muito de criticar a física, mas que a física não era no modelo padrão, tem interação, vamos dizer, chamada não trilégal, o neutrino vem e acaba interagindo com o fóton e por tudo, por loop, etc. Então, se você quiser ter um fóton interagindo com um parafóton, também você precisa pode ter os dois juntos, sim. certo. A oscilação também é uma maneira de colocar a coisa. Ponto. Então, quer dizer, você pode ter esses experimentos que querem relacionar fóton do parafóton, mas sem precisar ser necessariamente forçando a oscilação. Certo. A outra coisa, quando você vai acessar e botar mais campos, se você quisesse, você também ia forçar a barra. Sim. Tem mais campos. E daí você diagonaliza o setor longitudinal. Certo. E o setor transversal vai ter propagador misto. Certo. Então você vai ter fóton de espium, um parafóton por ali. Eu acharia até forçação de barra, uma coisa que a gente discute desde o pessoal. Então, eu só quero dizer o seguinte, aqui um pouco a física, talvez para tocar para as pessoas. O Trump fala uma coisa, outro cara fala outra coisa, e o carinha que está vendo o noticiário tem que ter um pensamento.
Então ele participa da discussão. Tá A certo. discussão que você coloca aqui, será que tem uma dualidade fóton para fóton, ou tem um fóton sem massa e outro fóton com massa? Exatamente, que pode ser E tem física entre eles, o LSW. O que eu estou trazendo, quer dizer, estou apresentando, eu não sou, assim, não trabalho nessa área, não sou especialista, longe de ser especialista, nem trabalho nessa área, mas assim, a questão me interessa, e tem me interessado cada vez mais. E eu acho que é interessante trazer para o curso, que justamente o papel do curso é o fóton em novos cenários, quer dizer, está produzindo novos cenários e, afinal de contas, o que é o fóton? Né? Com todas essas discussões que a gente tem hoje, né, de fóton com relações de dispersão alternativas, tipo com quebra da simetria de Lorentz, então o fóton começa no vácuo a ter birrefringência, depois o fóton em alta interação, né, a discussão que a gente tem das não linearidades, as várias eletrodinâmicas com não linearidade, onde o fóton interage com o fóton de maneiras distintas, pegando Euler Heisenberg é uma coisa, pegando a eletrodinâmica logarítmica é outra. Então a gente tem vários cenários, assim, afinal de contas, o fóton ele se presta a tantas coisas. Aqui nesse caso a gente tem um cenário em que eu tenho algo que não é muito comum nas teorias quânticas de campos usuários, nas teorias de campos usuários, que é mixing no termo cinético. E aí esse mixing no termo cinético, ele induz, né, essas discussões. Quer dizer, o mesmo fóton, ele pode estar lá quietinho, ele é um fóton e tem um parafóton, e aí esse fóton induz, né, essa interação, quer dizer, a interação do fóton induz uma interação com uma carga, com essa chamada mini carga, com esse outro fóton, que pode ser um fóton escondido, massivo, de massa muito pequena, que é o que se interpreta como, vamos dizer, é uma das interpretações para o Z0' ser parte da matéria escura. É uma interpretação, é um cenário. O outro cenário é esse, em que o fóton, então, deixa de ter a sua, vamos dizer assim, ser um ente absoluto. Eu sou sempre fóton, sou sempre massa zero. Mas agora eu posso transmutar. E como os neutrinos transmutam, eu também posso transmutar. Eu posso oscilar a passar instantaneamente, né, passar depois de um certo intervalo de tempo, para um outro objeto que tem massa e depois voltar a ser fóton. Então o fóton fica nesse período de oscilação, nessa situação. Agora, isso tem que ser confirmado por quais são os possíveis experimentos que permitiriam nós compreendermos que o fóton pode ser um estado de oscilação, um estado que oscila. Por exemplo, se confirmar o LSW, ou se, por exemplo, também se confirmar esse fenômeno de perda de energia das estrelas, né, por meio de fóton, desses plasmas. São situações que estão em verificação. Quer dizer, tudo isso, no fundo, está levando a gente a rever um pouco a situação do fóton. E por quê? Porque, na verdade, a gente está interessado não só em buscar, quer dizer, compreender melhor o modelo padrão, mas possíveis variantes além do modelo padrão, que podem estar trazendo esses fenômenos para nós. Quer dizer, só para dar uma discussão que eu não falei aqui, não vou falar, no âmbito das teorias de corda, se você olhar o que é o eletromagnetismo que emerge de uma teoria de corda, no eletromagnetismo que emerge de uma teoria de corda, podem aparecer termos cinéticos mistos, como os que apareceram aqui. Então, eventualmente, né, se fenômenos como esses forem revelados, o LSW, por exemplo, realmente se confirmar, isso está dizendo que realmente o fóton pode se mixar no termo cinético ou alguma coisa. O que a gente sabe hoje em dia é que o fóton ele não tem um caráter muito absoluto, ele é parte de um todo, né? Ele é a revelação de um todo, ele é a ponta de um iceberg de um todo, que é o modelo padrão ou alguma física mais ampla que o modelo padrão. Então eu acho que, quer dizer, o que justifica, né, essas buscas? O que justifica essas buscas é a gente compreender realmente o modelo padrão, até onde vai o modelo padrão, os limites do modelo padrão, e se a gente sabe até onde vai o modelo padrão e quer ver uma nova física além do modelo padrão, que física pode ser essa? Então, na verdade, isso aí são também elementos guia para a gente poder compreender variantes do modelo padrão. Então, acho que essa é a mensagem dessa discussão que nós trouxemos no fóton com o parafóton. Quer dizer, muitas coisas que nós falamos aqui, eu só mostrei o caminho, né, através dessas aulinhas aqui. E agora, a interpretação e assim, cada um vai se afiliar, né, de acordo com os seus princípios, com aquilo que compreende de física, qual é o melhor caminho. Eu só estou dizendo que é uma coisa só. E dependendo da física que a gente quer modelar, eu adoto um cenário ou outro. Eu estou dizendo que o cenário é dependente do fenômeno.
Dependendo do fenômeno, um cenário pode ser mais conveniente que o outro. Na aula 12, se Deus quiser, eu já vou começar então a trazer uma outra discussão que estende mais o fóton, que agora é a relação do fóton com o áxion. Então aqui, áxion. Próxima aula a gente traz a discussão do fóton com o áxion. Tá legal? Então a gente, em princípio, está marcado para quinta-feira. Porque o compromisso que eu ia ter em Juiz de Fora na quinta-feira foi trazido para segunda, vai ser depois de amanhã. Então quinta-feira eu estou disponível para a gente ter aula. Tá legal? E aí o Léo ainda vai dar uma aula depois, no dia 5 de julho, né, Léo? Que a aula que o Léo vai dar é a introdução de não linearidade no setor abeliano da teoria eletrofrágil. Quer dizer, pegar SU2, o 1, mas aí pegar aquele 1, quer dizer, pegar o SU2, Young-Mills, não abeliano, mas pegar o 1 e dar um caráter de não linearidade. E aí, com isso, você vai gerar interação entre o fóton e o Z0. Aquelas interações que não são padrão, aquilo que a gente tem discutido, né? Tá bom? Então, a Léo dá essa aula dia 5 de julho, né? Então, tá jóia. E aí, a gente está pensando em fechar o curso no dia 12, então, quanto a